Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre, e continuando o vídeo da semana passada, por sinal quero saber se alguém adivinhou. Agora vocês já sabem o que eu vou pintar hoje, né? Mãe e filho panda. Fofo. Mas vocês adivinharam o que foi semana passada? Acho que ficou difícil, né? Só uma folha de bambu, mas enfim. O bambu é exatamente para remeter o panda, né? E eu acho que essa ternura do panda, e tem a ver também com o estudo de cores que eu vou falar para vocês hoje, tem tudo a ver com essa questão da maternidade que eu quero representar nesse bolo. Hoje eu vou começar a explicar para vocês dando alguns pontos, alguns toques de combinação de cores e o que elas representam. Isso é fundamental para você atingir o seu público-alvo, saber exatamente qual é o público que você quer atingir, se é um público infantil, se é um público mais adulto. A tonalidade das cores influencia muito na interpretação de quem está recebendo. E hoje eu vou começar a introduzir um pouquinho dessa noção de interpretação de cor e combinação de cor. Então fica atento que nos próximos vídeos de pintura, todos os vídeos de pintura agora, eu vou começar a dar uma noção de combinação e conhecimento de cor. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica atento que todos os vídeos de pintura vão ter algum ensinamento novo. Então, vamos começar, né? Como eu sempre falo nos outros vídeos, eu primeiro só vou marcar, né? No termo de pintura a gente chama de queimar, então eu vou queimar só o posicionamento dos pandas e aí sim depois eu venho com os efeitos de sombra. Eu tô fazendo bem clarinho, que é muito mais fácil trabalhar primeiro só com uma cor sutil, né? Quanto mais claro, melhor. E depois a gente vem escurecendo. Por enquanto não precisa ter nada muito certinho, só estou realmente marcando o posicionamento, mas só para a gente ter noção. Independente, mesmo na marcação, é importante a gente já posicionar o ângulo, né, de cada parte do corpo, no caso aqui o braço. Como eu sempre falo, o ângulo que o pincel vai trabalhar é o mais importante para a gente ter noção do volume, do movimento que tem cada coisa. Então aqui o braço, se eu fizer reto, a gente não consegue ter o efeito. Então eu tenho que fazer o movimento curvo. E aí sim, no ângulo que eu venho trabalhando. Mas aqui a parte do ombro, eu tenho que dar o movimento curvo. Eu estou usando o corante da Edible Art, que a gente encontra na loja do Cake Design. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E como eu sempre tenho trabalhado com esse efeito da aquarela, então eu estou diluindo no álcool de cereal. E aqui, como a gente está marcando, usando bem um pouquinho, né, o corante, bem pouquinho mesmo, só para poder fazer essa marcação e depois trabalhar com o efeito todo. E vamos lá a questão da cor, né, que eu falei no início do vídeo. Por que eu estou trabalhando aqui com esse tom de preto e branco e com os toques de verde? Bom, o panda, ele é um animal oriental, né, é asiático. E na Ásia, né, para a cultura oriental, eles pensam um pouco diferente de nós ocidentais. Para eles, essa cor negra, né, o preto, é que de onde vem a vida, exatamente, principalmente nesse caso, por isso eu quis trabalhar essa cor. No caso da maternidade, é exatamente na escuridão do útero onde nasce a vida, na escuridão das profundezas do mar de onde vem a vida. Então, por isso eu quis trabalhar nessa representação do panda, além de ser um animal muito carinhoso, muito dócil, né, que traz todo esse ar de carinho, né, um animal que tem muito carinho com seu filhote. E o verde é a mesma coisa, é a questão da mãe natureza, é de onde vem toda a energia vital, e por isso então eu estou trabalhando com o verde. E a combinação das duas cores, a gente tem um bom contraste, né? Tanto o preto e o branco, como o preto e o verde, né? O branco seria a ausência de cor, como aqui, né? Estou trabalhando com fundo branco e toda a parte branca vocês estão visualizando a ausência, como se fosse realmente a ausência
de cor, o negativo e positivo. Nesse caso, como é pigmento, não é luz, né? Eu estou trabalhando com pigmento, não ausência de luz. Quando a gente fecha o olho, a gente não vê nada, vê o preto. Nesse caso é diferente. Como é pigmento, aí sim, voltando para aqueles estudos que a gente teve na infância, do colégio, né? Então aqui o preto é a mistura de todas as cores e não a ausência de cor, a ausência de luz. Pronto, marcação feita. Agora sim eu vou começar a trabalhar com os efeitos aqui de luz e sombra, que isso também é muito importante para a gente ter noção do volume. Então, no caso aqui, trabalhar com a tinta branca é fundamental, que aí com isso a gente consegue fazer a transição das cores, né? E a gente só consegue enxergar volume exatamente pelo efeito de luz e sombra. Se não fosse o efeito de luz e sombra, a gente chegaria tudo chapado, tudo reto. Então, esse movimento para dar o volume, além do efeito de luz e sombra, a gente consegue ter a real noção do movimento de cada objeto, no caso aqui, os nossos pandinhas. Acrescentando um pouquinho de marrom, por enquanto bem aos poucos, aí sim depois ir ampliando. Olha como é que já começa a ter o efeito de sombra. Desculpa, mas agora vocês vão perceber que a iluminação mudou. Eu estava com a iluminação aqui atrás para vocês verem melhor o bolo, mas estava dando reflexo nessa parte aqui, então por isso eu tive que desligar, que senão vocês não iam ver o processo da pintura, tá? Agora, em relação à cor de um público-alvo, a cor preta sempre remete a um público mais adulto. O público infantil, a gente trabalha com cores mais alegres, mais iluminadas, como laranja, amarelo, cores bem vibrantes. O público adulto, tanto que os adolescentes, quando estão nessa transição, gostam muito de usar roupa preta, né? Exatamente por isso, porque o negro remete a uma coisa mais sóbria, mais adulta. Então, por isso eu também estou trabalhando com essa cor hoje, exatamente para mostrar que é um bolo adulto e não infantil. É sempre muito importante observar o ângulo com que eu trabalho o pincel para a gente ter noção do volume. Eu só vou fazer agora para você entender melhor, mas depois, no final, sim, eu vou fazer isso com todo acabamento para dar a ideia do pelo, tá vendo? Então, se eu vier dando pinceladas assim, entrando uma cor na outra, eu tenho essa conotação do pelo, esse efeito de pelo, né? Mas agora, isso que eu vou apagar, porque ainda não é a parte final, ainda tem que dar muita sombra ainda por aqui. E outra cor que eu vou trabalhar também como complemento aqui, aí na questão da padronagem do fundo, eu vou trabalhar também com tons rosa, que o rosa, nesse caso, representa o carinho, o afeto, é uma cor mais afetuosa, é uma cor de amor romântico e afetuoso. O vermelho já é mais paixão e, no caso, o rosa já é um amor mais fraterno, romântico, que é o caso aqui, né? O amor fraterno entre mãe e filho. E pode observar que eu estou acrescentando a cor aos poucos. Ó, o ângulo aqui eu estou fazendo nessa diagonal porque é a perna que está esticada para frente, né? E fazendo esse efeito do pelo, então por isso as batidinhas. Repara que eu estou deixando alguns pontos mais claros, que é exatamente para dar esse efeito da luz, né? Outros mais escuros, e a gente tem essa noção do volume, apesar de ser tudo preto. E principalmente a questão da sombra também. Dar sombra no preto é basicamente isso. Acrescentar mais preto aonde tem a sombra e aonde não tem a sombra deixar mais acinzentado. A parte do rosto eu vou deixar por último para botar o preto em si e vou trabalhar mais nessa parte do corpo. E eu estou aproveitando exatamente essa proximidade do preto e trazendo já a sombra para cima do filhotinho. Que aí a gente já tem um volume a mais aqui na cabecinha dele. E eu tenho que fazer a sombra também sobreposta da cabeça da mãe, né? Então, essa área toda aqui, como a luz está vindo de cima, então aqui eu vou fazer uma sombra a mais e também para fazer o efeito pelo. Eu já estou marcando aqui a questão da sombra projetada
da mãe em cima do bebê. Agora sim, com um pincel fininho, eu vou marcar um pouco melhor toda essa parte de focinho, olho, para ter mais detalhamento. Estou batendo bem de leve para ter a sensação do bigodinho, né? Da sombra do bigodinho, bem sutil mesmo. Essa parte do olho e focinho, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, por isso eu estou fazendo com um pincel fininho e venho com o outro aqui para fazer a questão do movimento de sombra, puxando só uma pontinha. Mesmo que não apareça muito, eu vou fazer o olho e depois a sombra com o branco, tá? Para poder iluminar esse olhinho dele. Então eu vou pegar um outro pincel também fininho e com o branco eu vou fazer a marcação do olhinho dele. É bem sutil mesmo. Eu só dei umas batidinhas aqui para conseguir fazer a sombra do focinho. E aqui para baixo também vou fazer só umas batidinhas. Aqui é a mesma coisa, só vou dar umas batidinhas para fazer a sombra. E para dar o movimento da bochecha, preparar a sombra assim de baixo para cima e dar o movimento da bochechinha dele, né? Cabeça de cima para baixo e a bochechinha de baixo para cima. Com um pincel fininho eu consigo fazer mais ainda esse efeito do pelinho entrando, o pelinho preto entrando no branco e vice-versa. Também a mesma coisa, fazendo essas pequenas batidinhas, eu consigo fazer o efeito do pelo para mesclar uma cor do pelo na outra, né? Para dar o efeito mais realista. A orelhinha do outro lado aqui também. Aqui dá para ver bem a transição, tá vendo? Entre o braço e o corpinho, apesar de ser tudo preto, né? A gente precisa ter essa divisão para ter a noção do volume, né? Então agora começando a mãe, parte das sombras mais fortes e com o pincel assim fininho, tá vendo? Eu consigo direcionar mais a questão do pelo e escurecendo e fazendo a transição e a sobreposição, na verdade, né, de um pelo no outro. Aqui fazendo um pouco mais de sombra, porque tudo isso está, né, na parte de baixo da cabeça, então a gente tem mais sombra e o bebê também faz um pouco de sombra na mãe. E depois eu vou fazer também o pelo branco, sobrepor o pelo preto. Vou botar um pouquinho mais de marrom também, que tem nuances de marrom, né, no pelo. No animal é normal, dá um ar mais natural ao animal, né? Então aqui eu só vou marcar umas dobrinhas no pelo, para dar um pouquinho mais de movimento, mais sombra também, né? Então nesse caso, para fazer a sombrinha, eu tô trabalhando tanto com o branco quanto o marrom. E tô mexendo aqui, fazendo uns risquinhos. E eu tô fazendo esses risquinhos para ver mesmo o movimento do pelo. Então tem para cima, tem para baixo, conforme o bicho se movimenta, o pelo troca o ângulo, né? Não precisa fazer nele todo, é só mesmo para dar esse efeito. Fazer só mais uma marcação aqui em cima e acho que já tá ok. Branquinho por cima. Tendo essa sombra do marrom, a gente consegue ver o pelo branquinho movimentando, não é isso? E não se preocupa que o contraste eu vou fazer também. Deixa eu fazer a parte das costas aqui do bebê e depois eu vou dar o contraste no pano de fundo. Então agora vamos para a parte principal, que é o rosto da mãe. Novamente eu vou pegar o pincel fininho, é o pincel 00, tá? E começar a marcar aqui. Muito cuidado, que é muito delicadinho. Aproveitar aqui já para fazer a sombra. Pequenos toques, eu vou marcar aqui a boca e depois eu vou fazer a sombra. O sorriso eu venho mais ou menos até esse canto aqui do olho. Então, eu vou descer um pouquinho mais para dar noção de sorriso mesmo, como o panda tem, né, essa expressão. E agora eu venho fazendo a sombrinha, diluindo e mesclando, fazendo a transição entre branco e preto e consegue fazer o efeito de sombra. E depois eu faço a outra marcação aqui também, aqui é a mesma coisa, dando mais um efeito da sombra. Eu acho que eu até vou aumentar um pouquinho esse bracinho aqui embaixo para visualizar bem essa parte do queixo.
Aplicar um pouquinho de marrom também nessa área. Toda essa área aqui da parte de baixo tem mais sombra, né? Que a luz, como eu falei, tá incidindo aqui. Então, toda essa parte do queixo, ela acaba ficando mais escura. Sempre com esses tracinhos para dar o efeito do pelo, principalmente na parte do rosto, que é onde a gente precisa ter mais detalhe, né? Mais realismo. Eu vou marcar aqui o olho, lembrando de fazer a bolinha, por mais que apareça pouco, depois marcando com o branco. O olho do outro lado do focinho está escondido exatamente pelo focinho, então eu vou fazer ele bem miudinho e fazer aqui uma sombrinha, né? Diluindo com o branco, mesma coisa aqui embaixo. E vou fazer uma leve marcação, bem sutil, só mesmo para marcar a curva e a parte interna da orelha, né? Fazendo aqui mais escurinho e agora sobrepor o pelo. E aí consegue puxar uma sombrinha. Eu sempre aproveito para fazer uma sombrinha com essa interseção das duas cores. Importante medir essa linha reta aqui entre a ponta final de uma orelha e de outra, tá? Para ela não ficar com a orelhinha torta. E aqui, tá vendo? Eu tô puxando o pelinho da ponta. Até eu vou fazer isso aqui também nessa, um pouquinho. Deixando irregular para parecer mesmo que é o pelo. Aqui eu vou aproveitar também fazer uma sombrinha um pouquinho mais pro marrom. E aí eu completo o volume do rosto, fazendo essa curva aqui. Sem esquecer de puxar o pelo, né? Sempre puxando essa questão do pelinho e fazer esse efeito da curva. Aqui para marcar mais ou menos parte de sobrancelha, sempre dá um ar mais, posso dizer até humano, né? Pra gente se identificar mais. Agora eu vou fazer uma marcação de fundo próximo a ela, mas sem marcar tudo completamente, só nos pontos onde realmente são necessários para fazer o contraste do branco, né? Então, fazer um fundo verde. Depois eu vou subir com um pincel maior aqui para cima, mas por enquanto eu tô com um pincel fininho, só para fazer esse contorno. E eu quero um tom bem sutil, bem aquarelado, para depois vir com um bambuzal, vamos dizer assim, por cima. Agora já com toda essa marcação de fundo, eu venho com os galhos mais fininhos e as folhas do bambu. É importante vir bem longo de baixo para cima, puxando os galhos no centro e depois as folhas. Algumas eu vou sobrepor no desenho e outras eu vou fazer um pouco mais à frente para poder aplicar também as folhinhas de papel de arroz. Por enquanto eu estou fazendo só um fundinho. E voltando a falar da combinação de cores, aqui no verde, para ter exatamente o mesmo complemento, eu estou entrando com os mesmos tons que eu coloquei no urso. Então, com isso, tudo conversa. Eu estou trabalhando com o marrom e o preto para fazer o efeito da sombra. E aí, com isso, toda a pintura fala em conjunto. Como se eu estivesse trabalhando tudo na mesma cartela de cores. Então, eu colocando a sombra entre preto e marrom, ambos conversam, tanto o fundo quanto o papel principal do panda, né? Como eu estou construindo um bambuzal, eu estou colocando realmente cada um com um ângulo e bem curvo, para dar esse movimento fluido que um bambuzal tem. Se eu trabalhasse aqui só com tons de verde, não entrasse com os mesmos tons que eu trabalhei no próprio urso, a folhagem não ia conversar tanto. E para ter um contraste aqui no centro, eu vou fazer também uns galinhos, que aí eu consigo visualizar bem. Do pano de fundo, eu acho que já está ok. E agora eu venho com o bambu um pouco maior para colocar as folhinhas, né? Então eu vou fazer ele com um caule um pouco mais realista, mas mesmo assim trabalhando nos mesmos tons. Marcar aqueles nozinhos das emendas, fazer mais um cruzando, antes de fazer a sombra. E com essa parte eu acabo fazendo um equilíbrio desse outro lado aqui, que eu fiz um bambuzal mais afastado, né? Então aqui, criando esses bambuzinhos aqui, eu consigo ter um efeito mais equilibrado dos dois lados. E também vou entrar com a questão das flores que eu falei, dando um efeito mais materno, mais fraterno, além dos bambus. Aqui eu vou deixar a terceira
para acrescentar a folha de volume. Agora, como eu falei, vou marcar algumas florezinhas. Essa sobreposição é que dá a questão aqui da estética, né, de volume, de tridimensionalidade. Então não tem problema, apesar de eu já ter feito uma folha atrás, eu acabo criando esse efeito de tridimensionalidade. Agora eu já posso aplicar aqui as folhas, eu só vou dobrar para dar um movimento e com a ajuda de um alicate eu termino de colocar. Com isso, olha só como é que já dá um efeito interessante. Aqui eu vou colocar uma folha um pouquinho maior e depois eu vou botar outras aqui embaixo também. Então, novamente, dobrando ela, vou cortar um pouquinho esse caule, não tem necessidade de um caule tão grande. Olha que bacana. Novamente, eu dobro aqui, só para dar mais um efeito de movimento. Com a espatulinha eu só acerto aqui para não ficar levantado. Essa é muito grande. Então, para complementar aqui, eu botei uma aqui, eu vou fazer uma folha pintada. Eu vou subir esse caule aqui e aí eu posso acrescentar aqui em cima as folhas maiores, exatamente fazendo o efeito saindo do bolo em 3D. Sem esquecer de fazer os nozinhos, né? Novamente eu vou cortar, porque não tem necessidade de um caule tão grande. Seguro aqui, dobro um pouquinho a ponta e termino com o alicate. Então agora eu só vou marcar a posição do último caule, né, do caule principal que a gente fez no outro vídeo. E aí no final eu coloco para vocês verem, que aqui nesse ângulo eu não vou conseguir. Pronto. Agora sim, finalizada a parte da pintura, vou mostrar para vocês na parte final, colocando o galho do bambu. Agora, finalizando com o galho do bambu, colocando exatamente na linha aqui, novamente, usa o alicate para não correr riscos. Pronto. E esse foi meu presente de Dia das Mães para vocês, com um ar um pouco mais oriental e como eu expliquei, a questão das cores, o porquê de cada cor. Isso é muito importante a gente compreender qual o significado de cada cor, como elas se comunicam e focar no seu projeto final. É isso. Esse bolo ficou tão bonito que já tá valendo like, né, gente? Então, ó, coloca o dedo aí embaixo, aproveita, compartilha, manda para sua mãe, manda naquele grupo da família homenageando todas as mães do grupo, né? E outras mães também, mande seus amigos, enfim. Compartilha com todo mundo. E eu aguardo vocês na próxima semana.